A nossa tecnologia, a tecnologia microbiana da Cori hoje ela é composta aí, por micro-organismos, metabólitos e nutrientes, né? Dentre os micro-organismos que nós estudamos e selecionamos aí ao longo do tempo, eu vou citar alguns aqui, não são todos, mas a gente trabalha hoje com um grupo bacteriano de bactérias láticas, né? Leveduras, bacilos e actinobactérias. Aqui as bactérias láticas aqui vale destacar um pouco que elas são grandes produtoras aí, como o próprio nome diz, do ácido lático e moléculas, né, que inibem o crescimento de alguns fitopatógenos, além de outras compostos, né? Por exemplo, aqui a gente fez um estudo de diferentes grupos microbianos. Esse estudo está publicado, onde a gente fez um screening de vários grupos microbianos, onde nós estudamos a produção de ácido indolacético, solubilização de fosfato e fixação de nitrogênio, né? Então, alguns grupos microbianos aqui a gente fez esse estudo para compor a nossa tecnologia. Também as leveduras, né? As leveduras, onde elas são produtoras aí de ácidos orgânicos, que vai contribuir aí para a solubilização de nutrientes e produtoras aí também de fito-hormônio de crescimento. Bacilos também, que são grandes produtores aí de ácidos orgânicos e que solubilizam aí nutrientes do solo e também são muito bons aí no controle, na supressão de doenças, de algumas doenças. Actinobactérias também, aí elas atuam aí na supressão de doença, né, e também na formação de ácidos orgânicos aí para a solubilização de nutriente do solo, para disponibilizar para a planta, né. E então a gente trabalha com esses grupos microbianos, né? Por quê? Porque a gente, ao longo dos anos, nós fomos estudando, né, alguns desses grupos microbianos, e a gente fez a nossa tecnologia com múltiplas cepas, né? Por quê? Porque às vezes você aplica o produto em determinadas regiões e às vezes não é favorável ao desenvolvimento das bactérias láticas. Aí eu tenho os outros grupos microbianos, né, atuando, enquanto não é favorável ao crescimento as bactérias láticas, e assim sucessivamente, né? É diferente se eu tiver um produto que só tem uma cepa. Se eu tiver qualquer interferência do ambiente, né, e o micro-organismo ele não se multiplicar, ele não vai dar o efeito desejado, né? Ele não vai dar o resultado desejado. Aqui algum estudo dos mecanismos de ação que a gente faz no screening dos nossos micro-organismos, dos estudos, né? Então aqui é um meio onde a gente estuda se essas bactérias, ou a seleção dessas bactérias aí são boas fixadoras de nitrogênio. Aqui onde a gente estuda também a parte de produção de fito-hormônio de crescimento, que aqui é o ácido indolacético, né? Então essa cor mais rosa aqui indica que ela é uma boa produtora de ácido indolacético, né? E essa aqui praticamente não produziu nada. Isso aqui, lógico, a gente quantifica. Outro ponto também é a produção de ácidos orgânicos. Aqui é uma placa, né? Onde em laboratório nós verificamos se essa bactéria tem um potencial de produzir ácidos orgânicos e solubilizar nutrientes no solo. Aqui a gente está usando uma placa contendo meio de cultura com fosfato insolúvel, né? E aqui a gente inocula a colônia de bactéria, né? E o crescimento bacteriano, ele vai produzindo aqui o ácido orgânico, que indica, né, esse halo transparente em torno da colônia, indica que ele está solubilizando o nutriente. Aqui nós utilizamos o fosfato de cálcio, né? E também o fosfato, o potássio, aliás. Né? Então aqui a colônia de bactéria e o halo transparente em torno da colônia significa que as bactérias estão solubilizando o potássio. Aqui a gente usou uma rocha, que é o feldespato, né? Então aqui está indicando que o micro-organismo, né, essas colônias bacterianas, elas estão solubilizando esse nutriente. Aqui um outro estudo que nós fizemos, que aqui é o heatmap do FERT Premium, nada mais é do que um mapa metabolômico, né? Então, aqui a gente está estudando bastante os metabólitos de micro-organismo, que é uma tecnologia aí que a gente está estudando muito, né? Então,
durante o processo de multiplicação celular, os micro-organismos eles produzem alguns compostos, né? Eles produzem alguns metabólitos. Esses metabólitos, eles são muito importantes, por exemplo, na degradação de compostos que inibem o crescimento microbiano. Por exemplo, né, se você tem um solo que tem muito composto químico que está inibindo o crescimento microbiano, então alguns metabólitos provenientes dessa multiplicação celular aqui, ele vai degradar esses compostos químicos, favorecendo o crescimento, né, o estímulo desses micro-organismos no ambiente, né? Compostos que inibem o crescimento, compostos que estimulam o crescimento radicular, aqui seriam os fito-hormônios de crescimento, né? Solubilização de nutrientes no solo, como a produção de ácidos orgânicos, compostos supressores de doenças e compostos essenciais de importantes vias metabólicas. Né? Aqui também, depois de todo esse screening que a gente faz dos isolados microbianos, a gente vai para as formulações, né? E aqui eu quis mostrar isso porque aqui é muito interessante, porque a gente avaliou 3 tipos de formulação, né? Aqui é um fusário e aqui uma esclerotínia. Aqui é um controle, aqui nós não adicionamos nada. E aqui nós inoculamos o fusário e pulverizamos o produto sobre o fusário, né? Sobre a colônia do fusário, nessas 3 formulações. Aqui, quando a gente pulveriza o produto contendo o metabólito e os micro-organismos, a gente viu que teve uma supressão de doença. Agora, quando a gente só põe o caldo, né, do processo de multiplicação, a gente vê que nessa formulação aqui do centro, houve uma inibição do crescimento. Nessa formulação aqui, não houve crescimento. Isso indica que os micro-organismos eles não produziram metabólitos de inibição de crescimento de determinados micro-organismos patogênicos, né? O mesmo ocorre com a esclerotínia, né? Então, nós tivemos aqui formulações distintas com os mesmos grupos microbianos. Então, para vocês terem uma ideia de como uma formulação ela é importante, né? Que às vezes a gente usa uma formulação aí, tenta fazer uma formulação de baixo custo, mas nem sempre ela é eficiente no campo, nos resultados. Aí depois de ter feito todo esse screening, né, dos micro-organismos, caracterizar ele e tudo, a gente vai para as fases de fabricação, né, que essa primeira fase nós adicionamos aqui no reator todos os ingredientes, né, do produto e um grupo microbiano que tem uma taxa de geração maior, né? Ou seja, ele demora mais para se multiplicar. E 24, 48 horas após, nós adicionamos um outro grupo microbiano com uma taxa de geração menor. Por quê? Para chegar no final aqui do processo, a gente tem a mesma concentração desses grupos microbianos e a mesma taxa e os mesmos compostos que nós queremos, os compostos de interesse. E nessa fase 3 é a fase de estabilização. Essa fase de estabilização ocorre aqui uma diminuição no metabolismo microbiano, onde ele entra em estado de dormência, né? Entrando em estado de dormência, ele vai estabilizar, ele vai parar o processo de multiplicação, de fermentação, né? Assim que estabiliza, a gente faz todo um controle de qualidade desse produto, né? E aí a gente vê se as bactérias ainda estão fixando nitrogênio, se estão solubilizando nutrientes, se estão produzindo aí fito-hormônio de crescimento. Aí a gente dá um aval aí para a embalagem, né? Para invase, né? Então, aqui a gente invasa o produto, né? Estável, com a taxa de metabolismo baixa dos micro-organismos, né? Aí o produto, para ser aplicado no campo, ele precisa de uma ativação, né? Por que ele precisa de uma ativação? Porque para ativação, né, nada mais do que você estimular o crescimento microbiano novamente. Vocês lembram, né, que eu falei que
o micro-organismo ele diminui o metabolismo, então ele fica em estado de dormência. Então você vai, tipo, entre aspas, acordar o micro-organismo. Então, para isso, né, se utiliza aí 9 litros de água, 1 litro do Fert Premium e 150 gramas aí do nosso potencializador aí Ribana, potencializador de micro-organismo. E aí você coloca no recipiente limpo, né, a água não clorada, e aí 48 horas depois você vai ter essa multiplicação aqui de micro-organismo, né? Você vê que vai ter formando essas bolhas aqui, indica aí uma boa ativação dos micro-organismos. Isso é importante, né? Por quê? Porque a multiplicação do micro-organismo ela forma esse gráfico aqui, aonde no item 1 aqui ocorre assim, uma adaptação do micro-organismo para o ambiente. Por isso que é importante ativar, né? Você já manda as células já preparadas para o ambiente, né? Então você nessa fase 1 os micro-organismos eles vão se adaptar ao meio, aqui ocorre a produção de metabólitos, de enzimas. Aqui nessa fase 2 aqui você já tem um crescimento exponencial dos micro-organismos, né? Em fase logarítmica. E na fase 3 você tem uma estabilização, né? Que é onde a mesma quantidade de células que nascem são as mesmas que morrem, né? Então aqui você tem essa estabilização, porque você também já acabou o nutriente, acabando o nutriente você já tem um declínio dessas células, né? As células começam a reduzir, né? Vai morrendo e só vai ficando os metabólitos. Então, a gente tem a nossa recomendação, a fase de aplicação no campo mesmo, né? Para se ter um bom resultado. Então, às vezes a pessoa, o produtor, ele ativa, não deu tempo de aplicar, deixa lá 3 meses. Você vai aplicar o produto quando você tem uma taxa microbiana aqui, você só vai aplicar os metabólitos. E vocês lembram, né, vamos lembrar assim, que o conjunto dos metabólitos junto com os micro-organismos são mais eficientes. Então, a gente procura recomendar a aplicação, né, nessa fase aqui, em torno aí de até 15 dias aí com o nosso potencializador. E também uma outra questão, né, que eu gostaria de apresentar para ter uma boa eficiência no campo, ao longo dos anos nós desenvolvemos aí uma tabela de compatibilidade, que é onde nós avaliamos vários produtos, né, que são corriqueiros aí no campo, desde inseticidas, fungicidas, herbicidas, né? Por quê? Porque muitos produtores, eles às vezes querem aproveitar uma aplicação e jogam o produto junto, né? E aí a gente vê, isso aqui é uma parte da tabela, tá? É uma parte só da tabela, e nós estamos aí hoje com em torno de 220 a 250 produtos aí avaliados, né, de compatibilidade, onde nós pegamos a concentração que é utilizada, o volume de calda e a concentração do Fert Premium que é adicionada, né? E aí nós trouxemos para o laboratório e fizemos o teste de compatibilidade. Fizemos o teste de compatibilidade, se ele for compatível, que eu sei aqui, se ele é compatível, nós indicamos a aplicação. Se ele for incompatível, né, vamos pegar um glifosato aqui, se ele for incompatível, nós não recomendamos a aplicação. Por quê? Porque esses produtos eles vão ter uma interferência, né, nos micro-organismos, eles vão acabar inibindo o crescimento, até mesmo matando esses micro-organismos. E se a gente pensar em célula microbiana, matando ele não vai dar o efeito desejado, né? Então por isso que a gente procura sempre assim orientar de quando for fazer uma aplicação de fazer as misturas compatíveis e não as incompatíveis, né? Se um produto for incompatível no meio de uma mistura, ele já tira toda a eficiência, né? Aí você pode me falar assim, mas herbicida é para planta, não vai matar as células microbianas. É negativo. A gente estuda isso, né? E a gente vê que pelo menos o nosso produto ele não, e outros grupos microbianos também, eles inibem o crescimento.
Aqui também eu quero destacar, né, que a gente tem um protocolo de ativação do FERT Premium, né? A gente sempre está recomendando aí a aplicação conforme o protocolo, né? E aqui é uma questão muito interessante, né? Porque quando a gente utiliza o protocolo, a gente está colocando uma quantidade de nutrientes significativa aqui de aminoácido, né? Muito interessante isso. Depois a gente vai entender por quê. E quando a gente faz assim, a gente estava observando, né, que algumas pessoas estavam utilizando o produto, não estava dando resultado, e ia perguntar como é que você fez? Ah, eu fiz um farm. Ah, quanto você utilizou? Ah, eu utilizei 1 litro para multiplicar, não sei, uma quantidade X. Aí quando a gente trouxe, quando nós estudamos isso, a gente vê por que não dá resultado. Olha a soma de aminoácidos aqui. Esses aminoácidos vão ser interessantes para a produção de um ácido orgânico, para a produção de um fito-hormônio de crescimento, para a produção de um metabólito que inibe o crescimento microbiano, né? Então, assim, a importância desses aminoácidos no meio de multiplicação para os micro-organismos e também para as plantas, né? E aí, se eu multiplico esses micro-organismos, se essas fontes de nutrientes para produzir esses metabólitos, né? Quando a gente faz isso, aqui eu só tenho a célula microbiana, mas eu não tenho os compostos, né, gerados durante o processo, aqui os metabólitos, que vai suprimir esse fungo patogênico aqui, que é o fusário, né? Ele não tem esse poder de inibição. É diferente, né, de quando eu sigo o protocolo, os micro-organismos têm os nutrientes necessários, e aí eles além de ter as células microbianas, você vai ter aí uma supressão de doença no fitopatógeno. A mesma coisa acontece aqui, né? Se a gente for pensar em célula microbiana, quando eu faço o on-farm, a gente praticamente tem a mesma quantidade de células microbianas, certo? Beleza, se eu estiver pensando só em células microbianas, é uma coisa. Agora, quando eu vou pensar no conjunto, né, que ele vai me oferecer, aí a gente vê por que não dá resultado. Porque a gente já viu lá na supressão de doença, aqui a gente vê, olha a quantidade de ácido hidrolacético, que é um fito-hormônio fundamental aí no estímulo do sistema radicular e também aí na produção de exudados radiculares em relação ao on-farm, né? Então vejam, né, a diminuição disso, né? Se a gente olhar o número de células, quase não modifica, né? Mas quando a gente quando a gente olha as partes, a gente vê que o resultado é bem diferente. O mesmo que acontece na produção de ácidos orgânicos aí, que são importantes aí na solubilização de nutrientes, né? Quando a gente dilui muito essa ativação, a gente não tem tem poucos micro-organismos e eles não vão ter a capacidade de produzir esses ácidos orgânicos, né? Como seguindo o protocolo, né? Olha como está solubilizando o nutriente aqui, né, as colônias bacterianas, em relação a um farm. Aqui é a mesma coisa, né, na fixação de nitrogênio, a gente vê mais células fixadoras de nitrogênios, né, mais micro-organismos fixadores de nitrogênio, em relação ao on-farm. E com isso, né, fazendo fazendo o protocolo conforme recomendado, né, ele vai contribuir, por exemplo, na supressão de doenças, né? O produto não é específico para suprir doença, né? Mas a gente tem encontrado bons resultados a campo nessa supressão de doença. O que vai ocorrer? Você vai aplicar esses micro-organismos junto com o metabólito, né? Ele vai ter uma ação aqui de competição e os metabólitos aí que vai inibir o crescimento. Ele não vai matar o patógeno, né? Ele vai conviver aqui, fazendo com que o patógeno ele não cause dano econômico. Um outro efeito aqui de bioproteção, isso aqui eu acho muito interessante, isso aqui é fundamental. Aqui a gente está isolando assim, uma risoctônia, né? Que a gente está fazendo uns testes com feijão, e aonde nós inoculamos a risoctônia e pulverizamos o produto sobre o feijão, né? Aqui é muito interessante observar, né, qual que é a importância disso. Vamos pensar no solo. Qual que é a importância disso aqui? Vamos pensar no solo, né? Vamos pensar assim, olha, a planta quando começa a germinar, ela começa a soltar a raiz, ela começa a produzir ácido
exudados radiculares. E com isso ela vai atraindo os micro-organismos que estão em torno dela, né? Certo? Então, qual que é a importância disso? É importante porque ele vai começar a formar um biofilme de proteção. Então, isso a gente faz esse estudo, o estudo anterior que eu mostrei, para ver se os produtos que a gente desenvolve, eles formam essa camada protetora em torno da raiz, né? Que a planta vai liberando o exudado radicular, os micro-organismos vão se alimentando desse exudado radicular, vai liberando, formando ácidos orgânicos, fito-hormônio de crescimento, metabólitos aí que inibem o crescimento de algum fitopatógeno, né? Então ele vai formando essa camada protetora né, contra um micro-organismo fitopatogênico, contra um nematóide, né? E vai formando uma proteção em torno da raiz. Então isso é muito interessante, né, a gente pensar no campo, né, se esses micro-organismos eles vão colonizar essa raiz para formar esse biofilme de proteção. Aqui é uma lavoura de milho, né, onde a gente está usando a nossa tecnologia, né, então não adianta nada a gente fazer todo um trabalho de laboratório e de todo o trabalho de desenvolvimento, de seleção de micro-organismo, de estudo de formulação, se chegar no campo e não dar resultado, né? Então, assim, isso é o que dá uma satisfação para a gente, ver esses resultados de campo, né, bem promissores, onde a gente aplica o produto e vê o resultado bem satisfatório, né? E aí a gente começa a estudar o que ocorreu, né? A gente vê que a nossa tecnologia ela estimula, por exemplo, o crescimento radicular de uma planta, né? Aonde esse estímulo de crescimento radicular promove aqui, você tendo uma maior área de crescimento radicular, você tem uma maior área de absorção de nutriente, e, consequentemente, você vai ter maior depósito aí de exudados radiculares, onde você começa a fazer uma bioativação natural do solo, né? Você começa a estimular os próprios micro-organismos que estão no solo aí a fazer os seus devidos aí contribuições, suas devidas contribuições. Aqui eu gosto de mostrar muito isso, né? Que eu penso assim, que a gente primeiro tem que resolver os problemas que está embaixo do solo, para depois resolver os problemas que está acima, né? Por isso que a gente foca muito no solo, né? Porque o que está aqui, os problemas que está aqui embaixo vai se refletir aqui em cima, né? E a planta ela mostra se ela precisa de uma determinada, ela mostra, né? Se ela precisa aí de nutriente ou até mesmo aí de algum produto aí para doença, né? Então ela mostra isso. E aqui pensando um pouco, né? A gente pensa na nossa tecnologia de produto para estimular o crescimento microbiano do solo, né? Consequentemente aí estimular o crescimento radicular para se obter uma maior produtividade. Um outro ponto também que eu queria destacar aqui é a equipe, né, que trabalha aqui no centro na Core, né, no desenvolvimento das nossas tecnologias, né, que é uma equipe que está focada, né, sempre empenhada aqui. E eu queria destacar também, né, assim, um pouco que não é somente fazer essa multiplicação, né? Então envolve todo o sentimento dessas pessoas aqui em fornecer uma tecnologia de resultado, né? Então eles estão bem focados assim, em produzir, desenvolver tecnologia para que dê resultado no campo, né? Então aqui a gente tem desde uma multiplicação de micro-organismos, desde uma análise análise por exemplo, de fito-hormônio de crescimento, aplicação a campo, que a gente está testando algumas formulações, avaliações de formulação, aqui fazendo contagem microbiana. Então,
destacando um pouco aí o papel da equipe, né? Que não é só fazer o produto, mas tem todo um sentimento por trás disso, né? Para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, né? Que temos que observar o solo como um ser vivo e não somente como um suporte para as plantas. Gente, muito obrigado.